segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. O sapé caiaiá que o Vasco tomou do Independente Del Valle lá no Equador, 4-0, meu irmão. Praticamente fora da Sul-Americana. Realmente o Vasco estava irreconhecível. O Flamengo que enfrenta o Santos hoje lá na Vila Belmiro, Santos com Neymar e companhia. O Fluminense que joga amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã, é a volta dos guerreiros, é o Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro que é o colíder do Brasileirão. O Botafogo recebe o Vitória no Engenhão hoje à noite, né? Com certeza a casa cheia, o Botafogo que vem de uma vitória. Também a rodada completa é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você curte dentro do instante. Aqui, no Momento do Esporte, que está começando, claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos lá na CNT, 7 da Bandeirantes, 7 na Record, mais 4 lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade, porque você sabe, aqui é muito mais esporte para você. O programa hoje está recheado de muitas informações, contratações, né, os jogos que irão acontecer pela 14ª rodada. Mas antes, claro, vou fazer aquele pedido para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, daí é o canal alternativo, é o canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. Dê o seu joinha, assine aí a notificação e ajude o nosso trabalho, é muito importante, ok? Dito isto, iniciamos o programa falando da rodada, é a 14ª rodada do Brasileirão 2025, está pegando fogo. Eu já vou pedir para a produção botar aqui na telinha da Napa TV, tá ali, curta comigo. Hoje nós teremos da Vila Belmiro, o Flamengo enfrentando o Santos, né, às 21h30, o Botafogo recebe no Engenhão às 21h30 também, o Vitória que não está nada mal, o Vitória está lá embaixo, na rabeira, o Botafogo está subindo em produção, o Bragantino enfrenta o São Paulo, o Bragantino que vem de uma vitória fora de casa, irmão. Venceu o Corinthians, 2-1, enfrenta o São Paulo que está lá embaixo, perdeu para o Flamengo. Bragantino e São Paulo, lá no Cícero de Souza Marques, que é o novo estádio do Bragantino, enquanto o Nabia Bichedi está em reforma. Teremos no Castelão, às 19h30, Ceará e Corinthians, e no Allianz Parque, o tão esperado jogo, Palmeiras que volta a campo depois do retorno no Mundial de Clubes. Palmeiras e Mirassol, às 19h. E amanhã, apenas um jogo, é o jogo do Fluminense. O Fluminense também voltando aí no Mundial de Clubes, né? Deu uma férias para os jogadores e daqui a pouco a gente vai dar um amplo noticiário do Fluminense, como é que o Renato Gaúcho vai colocar no time em campo. Fluminense e Cruzeiro, Maracanã 20h30, com certeza a torcida do Fluminense vai invadir o Maracanã, porque os guerreiros merecem, né? Agora sim, agora é hora de dar aquele apoio aos jogadores do Fluminense. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do Clube da Estrela Solitária, o Botafogo nisso, Botafogo que veio de uma vitória maravilhosa em cima do Vasco lá no Mané Garrincha, né? E recebe o Vitória hoje no Engenhão, mas não vou me alongar muito não, porque quem sabe tudo de Botafogo é ele. Marcos Salles, vem de lá, Marcos Salles, com o noticiário do Botafogo. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, Eros Love e também para Dani Nascimento. O Botafogo volta a campo na noite de hoje, 21h30 no estádio Newton Santos, mais conhecido também como Engenhão, para enfrentar a equipe do Vitória. Jogo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que venceu o clássico contra o Vasco 2-0, venceu muito bem, e na estreia ali do técnico, que na verdade estava como auxiliar de goleiros, o David Ancelotti, dessa vez ele já teve o seu nome aí divulgado no BID e vai estar à beira do campo como técnico oficialmente da equipe do Botafogo. Ele que gostou, né, do desempenho da equipe na vitória contra o Vasco da Gama
e deve até repetir a mesma escalação que venceu o time do Vasco no final de semana. Para isso, ele deve contar aí com o John no gol, Vitinho na lateral direita, o Caio Fernandes na zaga ali junto com o Alexander Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda. O meio-campo com o Marlon Freitas, o Gregory e também o Arthur, e na frente Arthur Cabral, Savarino e também o Montoro. Montoro, que foi o destaque da partida do final de semana contra o Vasco, né? Entrou muito bem no time titular, e parece que o Botafogo agora está achando uma nova joia ali para fazer aquele lado esquerdo de ataque do Botafogo. Se vencer o Vitória, provavelmente pode encostar ali, né? Provavelmente não, vai encostar ali entre os 4 primeiros. É claro que depende do resultado dos outros times na rodada, mas o Botafogo está cada vez mais se aproximando dos primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, trazendo aí as informações do Botafogo. Olha, o Botafogo vai pegar uma carne assada, porque o Vitória não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, o Vitória vem numa derrota, né? A situação não está nada boa lá com o Vitória. Aliás, o Vitória que gosta de ser chamado, os baianos não chamam Vitória, os baianos chamam Triunfo. É uma rivalidade muito grande. Você está vendo aí o último treino do Botafogo, né? E já vai ser dirigido pelo técnico, o novo técnico, né? O filho do Carlo Ancelotti, conforme foi muito bem informado pelo Marcos Salles, é o David Ancelotti. E então o Botafogo tem tudo para fazer uma grande exibição. Vai jogar em casa, time praticamente completo. E eu já vou pedir para a produção colocar aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, a escalação do Botafogo, time provável. Deve ser esse aí, olha. John no gol, o John, eu vou até falar o número das camisas. O John número 12, Vitinho número 2, Caio Fernandes. O Caio Fernandes é o popular Pantaleão, 23, o Alexander Barbosa, 20, e o Alex Telles, 13. O Alan, 25, né? O Marlon Freitas, 17. Marlon Freitas, 17, é isso aí. E o Savarino, número 10. O ataque, o Arthur, número 7, o Arthur Cabral, 44. E o nosso bravo, o Montoro, eu acho que a camisa dele vai ser de número 44. Não tenho certeza. Então eu vou repetir o time do Botafogo, tá ali, ó. O torcedor botafoguense curtir. É o John no gol, Vitinho, Caio Fernandes, Alexander Barbosa, Alex Telles, o Alan, o Marlon Freitas, o Savarino e o Montoro, o Arthur e o Arthur Cabral, né? O Montoro não aparece aqui na tela, mas o Montoro vai jogar também. Repito, Botafogo e Vitória, hoje, lá no Engenhão, imperdível, com certeza vamos ter chuva de gols. Esse time já está começando a ter a cara do novo técnico, filho do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe quem? Do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que voltou no Mundial de Clubes, vencendo o São Paulo por 2-0, de uma atuação maravilhosa, mas para as viúvas do Pedro, aqueles apaixonados pelo Pedro, olha, meus irmãos, o Pedro está fora da lista, o Pedro não viaja e o Felipe Luiz continua firme no propósito dele. O Pedro tem que voltar a treinar com afinco, entrar em forma para ganhar a titularidade desse time do Flamengo. Então, eu estou dando total e restrita razão ao técnico Felipe Luiz. Vai treinar, Pedro. Vai treinar, vai trabalhar, bola você tem. Você não precisa mostrar mais nada a ninguém dentro de campo, você informa. Você, inclusive, na minha opinião, é jogador para ser titular da seleção brasileira, mas tem que trabalhar. Hoje em dia, não se ganha nada, nem um time, nem um jogador ganha só com a camisa. Hoje tem que realmente ralar para poder, primeiramente, acompanhar a marcação. E hoje o Flamengo tem o esquema do Felipe Luiz, é um esquema de muita marcação, né? É um esquema de marcação muito forte, marcação realmente pesada. Então, meus amigos, o Flamengo tem tudo para trazer um bom resultado lá, direto do estádio da Vila Belmiro. Aliás, o Santos queria botar esse jogo no Morumbi, queria vender esse jogo, mas em função, até porque é o retorno do Neymar, né?
mas não conseguiu. Não conseguiu colocar o jogo no Morumbi, vai ser lá na Vila Belmiro mesmo. Vamos voltar na Flamengo. O Flamengo tem dois problemas ali na lateral esquerda, não vão jogar nem o Ayrton Lucas, que teve aquele corte na canela, e o Alexandro, que também sentiu a posterior da coxa. Então vai de Varela lá na lateral esquerda. Aí o torcedor pergunta, e o Matias Vinha não está 100%. E eu repito, o Felipe Luiz hoje é um treinador que coloca o time para jogar com intensidade. O time joga com intensidade. Então, se o jogador não está 100%, não adianta arriscar. Não adianta arriscar. Se ele não está bem fisicamente, então vai aguardar. Né? Daqui a pouco a gente vai colocar o time provável, porque a gente tem aí uma notícia muito importante para o torcedor rubro-negro, que é, sem dúvida, o novo reforço do Flamengo. Nós falamos ontem sobre o Peralta, agora vamos falar sobre o jogador, olha, jogador de, peso, jogador de peso, o Tati Castelhano, né? É um jogador de 26 anos, atacante, goleador, né? Mas é uma negociação muito complicada, meu amigo, muito complicada essa negociação. Por quê? Porque o jogador está em atividade e não vai ser fácil para a Lazio liberar o jogador, não. O Lazio pediu 35 milhões de euros, 227 milhões de reais, né? E o cara realmente, ele fez 14 gols na última, argentino de 26 anos, fez 14 gols, né? E 5 assistências. Ele jogou 5 anos no New York, dos Estados Unidos, né? Jogou no Girona. Aliás, você, rubro-negro, que acompanha o Campeonato Espanhol, deve lembrar. Ele ficou marcado, cara, do jogo do Girona contra o Real Madrid. O Girona ganhou de 4-2, ele fez simplesmente os 4 gols. O cara é bom, hein? O cara é bom. Se essa contratação acontecer, meus amigos, não é brincadeira não. Se essa contratação, o Pedro que se cuide. Ele é um atacante realmente matador, um jogador que sabe jogar, né? Vamos ver aí se a diretoria do Flamengo, porque os caras querem essa grana à vista. O Flamengo vai tentar aí compor, né? 35 milhões de euros é muita grana. Apesar que o Flamengo está com caixa, está vendendo jogadores, vai vender o Wesley, vendeu 2 jogadores, né? Deve vender também o Vitor Hugo. Então realmente está fazendo caixa. Pode contratar um jogador desse tipo, né? Isso é crema de la crema, é top de linha esse jogador. Então vamos aguardar aí a movimentação. O Flamengo precisa reforço. Felipe Luiz pediu 3 reforços, né? Então um já é esse cara aí. De repente tem mais 2 do bolso do colete do José Boto para serem contratados depois. Esse aí é um cara que está sendo muito... Olha, os contatos estão muito bem adiantados e de repente ele pode pintar agora nessa janela que começou dia 10 e vai até o mês de setembro, né? A janela da FIFA aí, para contratações. Bom, voltando ao jogo, Flamengo e Santos hoje, na Vila Belmiro, às 20 horas, né? E o time provável do Flamengo, já falei das ausências, né? Agora, tem aquela dúvida no meio de campo, se ele vai começar com o Alan ou se vai entrar com o De La Cruz, mas eu vou pedir para a produção colocar aí o time provável. Coloca aí, produção. É o Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela que vai na lateral esquerda, porque inclusive entrou no jogo contra o São Paulo, quando os 2 laterais esquerdos se contundiram, ele colocou o Varela já está bem adaptado ali na lateral esquerda. Meio de campo com o Jorginho, De La Cruz, que deve voltar, ou o Alan, e o Arrascaeta. E lá no ataque, o Plata, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. O time não deve passar disso não. Agora, só lembrando aqui que o time do Santos vem reforçado, hein? O time do Santos vem reforçado, pode tirar a produção. O time do Santos vem reforçado, né? O time do Santos provável é o Gabriel no gol, o Escobar, o João Batista, o Luan e o Souza, o Rincon, Zé Rafael, que está voltando à equipe, Barreal e o Neymar, o David e o Guilherme. Não é fraco esse time não, hein? Ainda mais jogando da Vila Belmiro. Realmente é um time que merece toda consideração, né? Já falei do Vasco, produção? Então vamos falar agora do Baixão da Gama, o gigante da colina. O Vasco da Gama, que olha, não é brincadeira não, meu irmão. O Vasco da Gama tomou o sapé caiaiá do time que tem nome de sul.
Independente Del Valle. Cara, foi aqui entre nós, né? Eu falo até com tristeza, tá? Eu falo com tristeza. Foi uma humilhação, cara. Foi 4-0, poderia ter sido muito mais. Porque o Léo Jardim, goleiro, defendeu o pênalti do time lá, cobrado pelo Casares, o velho Casares, passou por vários times aqui no Brasil, Corinthians, Atlético Mineiro, até América de Minas, e tá no banco, hein? Esse time do Del Valle é um time arrumadinho, o time vem de 9 jogos sem perder, é líder do campeonato equatoriano. Eu acho que o Fernando Diniz não estudou esse time, não é possível, cara. Foi um vareio de bola. E para completar, o Lucas Piton foi expulso logo aos 11 minutos do primeiro tempo, cara. Se com 11 contra 11, a coisa já era complicada, você imagina 10 contra 11. O time do Del Valle amassou o Vasco. Vamos aqui poupar. O time do Del Valle amassou o Vasco, né? Fez 1-0 já no finalzinho do primeiro tempo, através do Bravo. O jogo foi no estádio Olímpico Atahualpa, lá no Quito. Então, 1-0, né? Já no finalzinho, já estava tentando fazer gol e o Vasco se defendendo com 11 lá atrás, diretoria, preparador físico, todo mundo atrás. Aí conseguiu sofrer o gol aos 11 minutos do primeiro tempo, né, através do Carvajal. Aí, meu amigo, voltou para o segundo tempo. O Fernando Diniz, ele tirou o garoto, o GB. Olha, uma pena, esse menino estava bem no jogo. Uma oportunidade de ouro. E ele teve que sair, foi sacrificado. Isso acontece no futebol. Ele tirou o garoto e para reforçar ali a zaga, né? 10 contra 11, time voando baixo, esse time do Del Valle. Aí ele colocou o Maurício Lemos. Aí fechou tudo ali, mas o time do Del Valle é muito bom, gente. Olha, eu quero chamar a atenção aqui. Vocês, presidentes de clubes, prestem atenção. Eu falo aqui, vocês não atendem e depois perdem jogador. Anota esse nome aí. Mercado. Patrick Mercado. Jogador de 21 anos. Um colosso de jogador. Uma preciosidade. Esse menino, se não vir para o Brasil, já vai para a Europa. E se já não tivesse sendo negociado. Joga demais. Ele fez 2 gols, muitas assistências, tem uma visão de bola, chuta bem de fora da área. É um jogador espetacular. E os gols aconteceram com naturalidade, né? Começou, aí o Mercado fez o gol, depois o Spindel também, que é um bom jogador, centroavante. O Mercado fez outro, o Mercado fez 2 gols, fora as assistências, o show de bola que deu. E o Vasco, infelizmente, se perdeu em campo, né? Veio com 4 ameixas lá do Equador para cá, vai ser muito difícil reverter esse placar. No jogo da volta aqui, vai ter que pelo menos ganhar honrosamente. Não vai fazer 4 gols. O Independente Del Valle é um time já bem ajustado, né? Tem um time forte. Você tem ideia, cara? Sornosa e o Casares estão no banco. É sinal que o time é bom. Sornosa é um bom jogador. Jogou aqui no Brasil, no Fluminense. Jogou lá no Corinthians. Tá no banco. E o Casares também, que é um jogador que entrou no segundo tempo, inclusive o Casares, o Sornosa não entrou. E esse time tinha jogado também no domingo, né, com os titulares, então ele ia pôr até alguns jogadores. Né? Então eu repito, foi um jogo em que o Vasco não jogou absolutamente nada. Aliás, o Vasco, eu acho que esqueceu de jogar bola. Porque no jogo contra o Botafogo tomou um vareio no segundo tempo. E ontem, o torcedor vascaíno, mas nós jogamos com 10 contra 11, meu amigo. Mas quando estava 11 contra 11, o Del Valle já estava mandando em campo, pô. Estava mandando. Lamentavelmente, o acidente, né? Lucas Piton, vamos criticar o Lucas Piton, um acidente, ele pisou no calcanhar do jogador, do Guaguá, né? Não é o Guaguá, é Guaguá, que é um bom jogador, inclusive. Aí o VAR chamou, o árbitro, ele tinha dado o amarelo, o Piton, o VAR chamou, o que acontece? Acabou sendo expulso, né? Expulso justamente, foi um pisão forte, né? Então aí a vaca foi pro brejo com bezerro e tudo, né? O Vasco jogou com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lucas Piton, que foi expulso, Hugo Moura, GB, depois o Maurício Lemos
Tietê, depois o Garré e o Nuno Moreira, depois o Vitor Luiz, Rayan, depois o David e o Verrete, depois o Paulinho, né? Os destaques da partida por parte do Del Valle, eu não vou... O Vasco não teve o destaque, a não ser o Léo Jardim, que fez o que pôde. O tiroteio, pra você ter uma ideia, 79,1% de posse de bola, cara. 29 chutes a gols. Não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. E o Léo Jardim fez milagres. Fez milagres. Então, foi um vareio. Foi um vareio de bola. Eu falo isso com tristeza, não falo com alegria não. Foi um vareio de bola que o Vasco tomou. Podia ter vindo de lá com uma goleada histórica, né? 4-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter vindo com 6-0, né? E teve um gol anulado e o pênalti defendido pelo Léo Jardim. Os destaques do Del Valle. Esse garoto que eu te falei, Patrick Mercado. Que jogador, cara. Que jogadoraço. Esse joga em qualquer time aqui no Brasil e é titular absoluto. Vai ser o 10. Ele joga com a 7 lá do Del Valle. Né? Garoto de 21 anos. Craque, diferenciado. Cabarral, o Briones, o Cláudio Spinelli, né? Que é muito bom jogador, o centroavante, o Guaguá, o Aceval e os outros, né? Então, é isso aí. Foi 4-0, eu repito. O Vasco agora volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Recebeu o Grêmio em São Januário. E tomara que essa goleada realmente não sofra, não venha maiores consequências, né? 2 jogos, depois aí do Mundial de Clubes. Acho que tem 20 dias aí, após a vitória contra o São Paulo. 2 jogos, 2 derrotas. Alguma coisa tem que ser feita, hein? E para completar o noticiário do Vasco, lembra do Thiago Mendes? Que foi contratado? Eu falava aqui, eu falo, é grande contratação. Não está podendo jogar, porque o Vasco sofreu aí o transfer ban. A diretoria está trabalhando em cima aí de que o Vasco está recuperando judicialmente, né, os seus direitos, e de repente vai apelar junto à FIFA para poder dar condições, que esse cara não vai ficar, esse cara vai ser o capitão da equipe, jogadoraço, né? Tem que lembrar também que o Coutinho não jogou, machucado. Talvez se o Coutinho estivesse em campo, jogador experiente e tal, né, a coisa poderia ter sido outra. Mas não ganhava não, ganhava do Del Valle, com o Coutinho não dava para ganhar. Saindo do Vasco, vamos fechar o programa falando, sabe quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense que deu umas férias merecidas, umas folgas, né, para os seus atletas merecidas, depois da belíssima campanha, excepcional campanha, o melhor brasileiro no Mundial de Clubes, né? Recebeu uma grana violenta pela sua participação e agora vai voltar do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cruzeiro que vem muito bem, é o co-líder do campeonato, né, ao lado do Flamengo com 27 pontos, o Cruzeiro vem bem, né, e o técnico Renato Gaúcho, ele já definiu, porque olha, no Mundial de Clubes, o Renato Gaúcho usou um esquema diferente. Ele adotou o esquema com 3 zagueiros, né? Que eram o Thiago Silva, capitão, o Freitas, né, e o Ignácio. Agora, para o Campeonato Brasileiro, a tendência é que ele mude. Ele mude o esquema, né, volte o esquema tradicional com 2 zagueiros e coloque aí mais um atacante, né? Porque o Fluminense precisa fazer gols. O Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, tem saldo de 3. Então, é o 7º colocado, porque o Botafogo é o 6º. Então, é o seguinte, o Fluminense precisa urgentemente dessa vitória. E, pelo que eu conheço do nosso querido Portaluppi, o Renato Portaluppi, ele não é um jogador para jogar na retranca. Ele lá no Mundial jogou com 3 zagueiros, porque tratava-se de jogos com os europeus, né? Aí era uma diferença muito grande. Então ele se fechava ali para sair nos contra-ataques e alguns jogos deu resultado. Já na fase semifinal não deu resultado porque perdeu o Chelsea. Então eu acredito que para esse jogo de amanhã, com certeza no Maracanã, com casa cheia, a torcida do Fluminense vai invadir o Maracanã e tem que invadir para premiar esses guerreiros pela participação do time no Mundial. Eu repito, a melhor campanha dos brasileiros no Mundial. Eu acredito que ele
deverá colocar em campo o seguinte time, que nós já vamos botar na telinha aqui da Napa TV e no Momento do Esporte. É o Fábio no gol, o Guga, o Thiago Silva, o Freitas e o Renê. Você está vendo aí, formação com 4 zagueiros, né? 2 laterais e 2 zagueiros. O Bernal, Martinelli, Nonato, Arias, o Cano e o Soteldo, né? O Cano ou o Canóbio. Eu acredito que esse deverá ser o time que vai entrar em campo amanhã contra o Cruzeiro. Vou até dar a numeração para você ter... que número é o Fábio? O Fábio é o número 1, Guga é o 22, Thiago Silva 3, Freitas 21, Renê número 6, Bernal número 5, Martinelli 8, Nonato 16, Arias 21, Canóbio 14 e o Soteldo a gente não sabe o número ainda, porque não foi passado. Mas o time tá aí. O time tá na telinha aí. Bom, para fechar o noticiário do Fluminense, eu repito, amanhã, jogo do Fluminense importante no Maracanã, a volta do tricolor das Laranjeiras, dos guerreiros das Laranjeiras do Maracanã contra o Cruzeiro, jogo muito bom. Esse vai ser um jogaço, né? O Cruzeiro está muito bem, obrigado, é o vice-líder, eu repito, mas o Fluminense tem aí esse problema com o Arias. Está na hora de resolver o problema. O Arias está sendo negociado para o time da Inglaterra e o Arias quer sair. Eu acho que o torcedor tricolor vai ficar até chateado com o que eu vou falar, mas vai ser um prêmio para esse jogador, cara. Prêmio para o jogador. Melhor jogador do Fluminense na atualidade, um dos melhores do Brasil na atualidade. Né? O cara deu a vida, deu a alma. Nunca, olha, eu não me lembro de ter visto o Arias entrega no departamento médico. O cara é um touro, meu irmão. É um touro sentado. Brincadeira. O cara joga demais. Corre barbaridade. Então, eu acho que o torcedor tricolor deve até dar essa ida dele. Primeiro que vai botar 12 milhões de euros nos cofres. Segundo, que vai ser um prêmio para esse cara que honrou e está honrando. Ele dignificou a camisa do Fluminense. Então é um prêmio. Eu acho que está na hora realmente dele. Ele quer jogar na Europa. Ele quer jogar na Europa. Então, eu acho que é importante que o torcedor tricolor reconheça isso. E também, cara, o esforço que esse extraordinário presidente do Fluminense, que é o doutor Mário Bittencourt, vem fazendo, está montando um time forte, né? Contratações certas. O Fluminense agora não contrata mais aquela velharia, não. Com todo o respeito que eu tenho jogadores acima de 37 anos. O Fábio tem 40, mas está voando baixo. 40, 41. Né? Eu não tenho nada contra esses jogadores, mas a primeira lava do Fluminense, as contratações foram ridículas, né? Agora o time botou a cabeça no lugar, está contratando certo, e eu acho que tem que contratar bem, mas também tem que fazer bons negócios. E tá passando a hora do Arias ser negociado, é a oportunidade dele fazer o seu pé de meia, fazer a sua independência financeira, né? E vai jogar. A janela é essa aqui. Se passar dessa janela, meu amigo, tchau e benção. A janela é essa, até setembro. Então o Fluminense tem até setembro para acertar essa negociação. Repito para o torcedor tricolor: lugar de tricolores amanhã é no Maracanã. Fluminense e Cruzeiro. E você, já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no nosso canal. Dê essa moral pra gente aí. Olha, tá ali na telinha. Momento do Esporte _Napa TV. Dê o seu joinha. Espalhe para os seus amigos, né? Para o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo. Olha, o Momento do Esporte está com força total agora na Napa TV e na TV Diversidade. É muito importante para nós, tá? A audiência não se compra, a audiência se conquista. Muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, encontro marcado aqui, hein? Aqui, com muitas notícias, se Deus quiser, com a vitória do Flamengo, com a vitória do Fluminense e com a vitória do Botafogo. E esperando aí o jogo do Vasco no final de semana também com a boa vitória do Vasco, claro, para a torcida vascaína. Tchau, até sexta!